É uma honra estar aqui presente com todos vocês e é uma honra, enfim, poder estar aqui com todos os senhores e poder falar de um tema que para nós do Instituto Alana é tão caro. E cumprimento todas as autoridades presentes, enfim, todos os presentes, e inicio minha fala, eu vou tratar aqui do tema da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a proteção da infância e da adolescência. Marcel, pode passar, por favor. Eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho dentro do âmbito do Instituto Alana. O Instituto Alana é uma organização que tem como missão honrar a criança, e nós, então, fazemos toda a nossa atuação, que é uma atuação de advocacy. Marcel, pode passar, por favor. É uma atuação que tem como o foco a defesa da causa dos direitos da criança, a promoção e a proteção dos direitos da criança, de uma forma sistematizada, de uma forma transparente, enfim, pode passar, Marcel, por favor. E nós temos vários programas, alguns dos senhores já tiveram em eventos nossos e em diálogo com as equipes, especialmente com as equipes de advogados e advogadas do Instituto, especialmente no âmbito do programa Criança e Consumo, mas também nós temos, e do Prioridade Absoluta, esses outros programas, essas plataformas de comunicação, uma pesquisa permanente do território do brincar e essas áreas que fazem parte da nossa atuação. Pode passar, por favor. E para começar, eu quero trazer aqui, claro que, como é sabido, mas para a gente relembrar que nós, quando falamos de criança e falamos de adolescente, não estamos, precisamos ter em perspectiva que são sujeitos de direito, né? Então, não são mini-adultos e por isso devem ter um tratamento diferenciado, um tratamento especial em relação à legislação. Pode passar, por favor. E como um exemplo, né, e eu vou passar muito brevemente, até para garantir que eu consiga falar nos 20 minutos que me foram concedidos, mas eu trouxe aqui um exemplo que alguns dos senhores devem conhecer sobre o nosso desenvolvimento humano, cerebral, durante o período da primeira infância, que mostra como esse é um período realmente bastante peculiar de desenvolvimento biológico, cognitivo, no sentido de que é considerada, né, um momento de uma janela de oportunidade, no sentido de que toda a proteção e a promoção de direitos, né, seja a alimentação, a uma vida com dignidade, a não violência, né, para que a criança tenha cuidados e esteja num ambiente de afeto, tudo isso é fundamental para que ela consiga se desenvolver de forma sadia. E nesses primeiros anos, enquanto o desenvolvimento cerebral ele acontece e está no seu auge, a gente pode ver pelo gráfico que nesse primeiro ano ele mostra, né, o pico de desenvolvimento em algumas funções cerebrais, como a cognitiva, de linguagem, né, a visão e a audição. Ele mostra para a gente a importância de que a legislação, de fato, inclusive no âmbito do tema do meu digital, ela também olhe com especial atenção para a criança. Pode passar. E nesse sentido, Marcel, pode passar, por favor. Nesse sentido, a criança e o adolescente, eles então têm direito de constituir seus conhecimentos, seus valores de forma relacional, também por meio de interações que sejam cognitivas e afetivas. Pode passar, por favor. Isso significa que quando nós, para as crianças e para os adolescentes, né, a gente pensa no cuidado dessas pessoas, nós precisamos definitivamente cuidar do ambiente no qual elas estão inseridos, né? E isso significa que, para além do ambiente familiar, que é o primeiro ambiente de socialização da criança, e depois a escola, que é o segundo ambiente de socialização, nós também precisamos olhar para o todo da nossa sociedade. Pode passar, Marcel, por favor. Isso significa que nós precisamos olhar, inclusive, para o contexto social em que nós todos estamos inseridos. Estamos numa sociedade que é informacional, que é hiperconectada, é uma sociedade do espetáculo e uma sociedade que tem no consumo ali um valor muito importante. Pode passar, por favor. E que também, quando a gente pensa no ambiente digital, tem um modelo de negócio que é baseado na exploração comercial, baseado no consumo. Pode passar. Isso significa
que hoje nós temos um ambiente digital no qual as crianças estão cada vez mais inseridas né, nós já sabemos que 1/3 das pessoas que acessam a internet em todo o mundo é de crianças e adolescentes, e no Brasil nós temos um dado que o NIC.br nos traz, do Comitê Gestor de Internet, que mostra que 89% das crianças de 9 a 17 anos são usuárias de internet no Brasil. Em uma pesquisa de 2019, nós imaginamos que os dados eles estejam ainda maiores nesse contexto em que nós estamos de pandemia, né, de utilização muito mais intensa das mídias digitais. E aí nós temos todas essas ameaças, enfim, a crianças e adolescentes. Pode passar, por favor, Marcel. E nós temos, então, no que diz respeito a essa vigilância das crianças, a essa coleta massiva, esse tratamento massivo de dados de crianças e adolescentes, nós temos aí um dado que mostra que até ela chegar aos 13 anos de idade, ela já teve coletado 72 milhões de pontos de dados, né, por empresas que fazem comercialização de publicidade no ambiente digital. Pode passar, por favor. Isso significa que nós temos uma situação em um contexto de exploração comercial infantil que se vale, né, de um design persuasivo, quer dizer, a própria infraestrutura do ambiente digital e como as plataformas e os jogos, enfim, os ambientes onde as crianças navegam, como eles são colocados, como eles são feitos, eles fomentam esse uso quase que ilimitado, né, e que tem uma finalidade puramente comercial, que está baseado nesse modelo de negócio que é estruturado em cima do direcionamento de publicidade. Então, com uma coleta massiva de dados, através das grandes bases de dados, nós temos aí as discussões relacionadas ao trabalho infantil artístico, microsegmentação publicitária, o sharing, né, que é o compartilhamento de notícias e de imagens de crianças, especialmente pelas famílias, e a publicidade infantil comportamental. Pode passar. E aí a gente tem aqui um dado que mostra o volume de recursos que é investido em todo mundo em relação à publicidade que fala diretamente com a criança e o aumento exponencial de crianças na internet. Pode passar. Nós temos aqui também alguns dados que mostram já uma intensa movimentação de grupos de pressão e organizações da sociedade civil organizada, como nessa primeira coalizão que está sendo formada com a Global Action Plan, Fair Play nos Estados Unidos, Global Action Plan do Reino Unido, a Five Rights do Reino Unido, nós do Alana e mais outras várias organizações, pesquisadores, ativistas, enfim, que temos levantado essa bandeira de que as grandes big techs, que as grandes empresas que têm as principais plataformas, que elas parem de coletar dados pessoais de crianças e adolescentes de até 18 anos para fins de segmentação publicitária. E já temos alguns casos, né, inclusive no âmbito judicial, como são esses dois exemplos anotados aí, e eu posso deixar a minha apresentação à disposição dos senhores para quem tiver interesse em saber mais, também fico à disposição, que já tem trazido essa discussão com muita força no mundo inteiro. O primeiro caso no Reino Unido e o segundo caso já nos Estados Unidos. Pode passar, por favor, Marcel. E, por outro lado, nós temos o dado, né, voltando para as fases de desenvolvimento psicossocial de crianças, que as crianças, quando são muito pequenas, elas sequer conseguem distinguir uma publicidade de conteúdo na televisão, quando é muito mais fácil. Quando a gente vai para um ambiente digital, em que essa publicidade está inserida de uma forma muito mais camuflada no interior de jogos, no interior das próprias brincadeiras do conteúdo que elas navegam, é muito mais difícil. E mesmo quando elas conseguem fazer essa distinção e reconhecer que aquela mensagem é uma mensagem publicitária, elas até por volta dos 12 anos não entendem o caráter persuasivo. E mesmo na adolescência, é importante trazer aqui, nós também temos um período que é considerado a segunda janela de oportunidade, né, na adolescência, que é justamente o período que vai por volta dos 9 anos aos 14 anos, quando as crianças também estão num desenvolvimento cerebral bastante intenso, em que elas são muito facilmente, são mais suscetíveis a certos apelos, né? Por exemplo, a recompensas em cima
de ações. Pode passar, por favor. Então, esse é um contexto que eu quis trazer para falar um pouco dos desafios que a Lei Geral de Proteção de Dados gera para crianças e adolescentes. Pode passar. Muito brevemente, né, lembrando que dado pessoal diz respeito à pessoa natural que seja identificada ou identificável, né, um dado relacionado ao indivíduo, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz uma definição sobre dado pessoal sensível, que é essa que está na apresentação, né, sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, enfim. E que esses conceitos, eles são muito importantes para que a gente possa ter a devida compreensão do que nós estamos falando e como que esses dados eles acabam sendo utilizados, né? Quando a gente fala em publicidade microsegmentada, microsegmentação do marketing ou publicidade comportamental, nós estamos falando justamente daquele tipo de publicidade que se vale do tratamento dos dados pessoais das pessoas, no caso aqui a gente está falando de criança e adolescente, para que essa publicidade ela seja dirigida para aquele público conforme seus interesses, né? De acordo com aquele rastro digital que está sendo deixado. Então, essa é uma publicidade que, para existir, ela necessita obrigatoriamente da coleta de dados das pessoas. Pode passar, por favor. E os dados pessoais, eles têm relação direta com direito à liberdade, com a privacidade dos indivíduos, com o livre desenvolvimento da personalidade e são pressuposto de um regime democrático, né? Quando a gente olha para os escândalos que aconteceram recentemente de Cambridge Analytica e Facebook, e a gente entende como que o uso dos dados pessoais, como que eles podem ter o condão, inclusive de, no limite, gerar uma manipulação comportamental. Daí também, porque quando a gente pensa em publicidade, a gente chama essa publicidade de publicidade comportamental, a gente entende a importância e o impacto que a proteção dos direitos, a proteção dos dados pessoais tem nos direitos e liberdades fundamentais, né? Então, não é à toa que o Supremo Tribunal Federal, ele já, em uma decisão específica, já elevou o direito à proteção dos dados pessoais a um direito fundamental. Pode passar. E aí, quando a gente pensa em criança e adolescente, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem um único dispositivo para tratar de crianças e adolescentes, que é o artigo 14, né? Ele é um artigo importante, ele necessita de uma análise mais aprofundada, e eu vou tentar ser muito breve aqui, mas também fico à disposição para dúvidas posteriores. Pode passar, por favor. O que é importante da gente olhar para o artigo é que no caput ele diz que o tratamento dos dados pessoais de criança ele deve se dar no melhor interesse de criança e adolescente, né? Então, essa é a grande máxima, essa é um mantra que deve ser seguido na análise, né, da licitude, da legalidade do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Se ele está em consonância com o melhor interesse da criança e do adolescente. Pode passar, por favor. Isso significa que mesmo que haja, por exemplo, um consentimento parental que tenha sido dado de acordo com todos os requisitos que a lei traz, mas esse tratamento de dados não esteja em consonância com o melhor interesse de crianças e adolescentes, ele pode ser considerado nulo, ele pode ser anulado, ele pode ser considerado fora do limite do que a legislação permite, né? Então, o artigo 14, ele só traz uma única base legal como possibilidade de tratamento de dados pessoais de crianças, que é justamente o consentimento de um dos pais ou do responsável legal. E ao falar sobre esse consentimento, ele não trata do adolescente. Então, já aqui a gente já tem uma primeira questão importante no âmbito do direito e que eu venho aqui trazer o meu olhar em relação a essa questão, que é que no sentido de se fazer a interpretação desse dispositivo em relação a todo o ordenamento, que é fundamental que seja aplicado o Código Civil nesse sentido, de que esse consentimento parental ou do responsável legal, ele se dê até os 16 anos de idade, né? Durante um período em que crianças e adolescentes, né,
eles sejam representados por seus pais, por suas mães e responsáveis legais, podendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais eventualmente fazer algum tipo de exceção que seja justificável, né? E a partir dos 16 anos, então, esses adolescentes eles seriam assistidos sobre os seus pais. Uma outra base, outras bases legais para o tratamento de dados pessoais, né, sobre as quais não existe nenhuma discussão e que há consenso, é aquela do artigo 11º, que trata dos dados pessoais sensíveis, e que tem um rol ali de bases legais específicas para o tratamento de dados pessoais sensíveis, que são dados pessoais aos quais se deve ter mais cuidado em relação à proteção, dados pessoais em relação aos quais é necessário que aquele agente de tratamento tenha mais parcimônia nesse tratamento. Pode passar, por favor. Eu defendo, e nós no Instituto Alana temos defendido, de que não é possível a utilização da base legal do legítimo interesse do controlador, que é uma base legal prevista dentro do rol das bases legais previstas para todo e qualquer tratamento de dados, em geral, que está no artigo 7º, né? Nós entendemos que, mesmo para aqueles dados pessoais que não sejam aqueles do rol específico que está descrito no artigo 11º, que eu mostrei agora há pouco, mesmo em outros casos, em tratamento de outros tipos de dados, é possível que se aplique o artigo 11 justamente por entendermos que dados pessoais de crianças e adolescentes são dados sensíveis. E por que isso? Porque nós entendemos que esse rol do artigo 11 não é um rol taxativo, exaustivo, mas ele é exemplificativo, a doutrina já começa a fazer essa análise em relação a isso, e também porque o risco envolvido no tratamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes, ele é altíssimo, né? As repercussões para a vida de crianças e adolescentes no tratamento dos dados deles pode ter repercussões para toda a vida. Pode passar, por favor. E quando a gente olha para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital em relação à LGPD, não podemos deixar de olhar para todo o ordenamento legal positivado que já traz a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E, sem dúvida nenhuma, que o artigo 227, que traz o dever compartilhado de famílias, sociedade e Estado de assegurar à criança como dever e ao adolescente os seus direitos fundamentais, ele é fundamental nessa conversa porque ele traz o dever também das empresas, né? Então, dentro do termo sociedade, nós entendemos que estão as empresas, os grandes players que atuam no ambiente digital, porque só a família sozinha não vai conseguir garantir que a criança e o adolescente estejam efetivamente protegidos em relação aos seus dados pessoais e a tudo aquilo que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais diz. Pode passar, por favor. Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é exaustivo em trazer essa proteção ampla em relação a direitos de crianças e adolescentes. Mais recentemente, nós temos o Comentário Geral número 25 da ONU, que foi divulgado esse ano, 2021, que foi emitido pelo Comitê dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vem para corroborar o que a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente traz, mas especificamente no ambiente digital, e ele traz esses princípios, inclusive o princípio do melhor interesse da criança como algo fundamental, e ele, além de falar da responsabilidade dos estados, ele também fala da responsabilidade das empresas, inovando, né, dentro do sistema ONU, com esse olhar dada a magnitude da responsabilidade das empresas. Pode passar, por favor. Então, também, em relação ao Comentário Geral 25 e a todo o arcabouço legal, nós também temos a importância do melhor interesse. Pode passar, por favor. Eu já estou caminhando para o fim, trazendo aqui muito rapidamente, são temas bastante complexos que mereceriam
um aprofundamento maior, mas para dizer que, por conta disso tudo, nós temos que hoje, né, dentro desse modelo de negócios do ambiente digital e em relação ao qual a Lei Geral de Proteção de Dados está olhando e se preocupa, que nós podemos já entender que o tratamento de dados pessoais de crianças para fins do direcionamento de publicidade contextual, ou seja, essa publicidade que a gente já conhece e que é mais rotineira, ele é proibido, né? E que, em relação ao adolescente, também pode ser considerado prática abusiva. Agora, para fins de publicidade comportamental, que é aquela publicidade que se vale das informações e inferências desse cruzamento de dados que acontece, ela deve ser proibida e repudiada em relação não só a crianças de até 12, mas até em relação a adolescentes. Pode passar, por favor. E isso já é o que, por exemplo, a Academia Norte-Americana de Pediatria traz nesse belíssimo documento, e também o Age Appropriate Design Code, que a Autoridade Nacional do Reino Unido lançou e que esse ano entrou em vigor, também traz alguns olhares em relação a isso muito importantes. Pode passar, por favor. E aqui, obviamente, eu não vou ter tempo, mas da importância dos direitos da criança por design, né? Que o desenvolvimento das plataformas, de toda a estrutura da internet, que ele esteja atento e alerta aos direitos de crianças e adolescentes. Pode passar, por favor. E aí, também chama atenção aqui para todo o trabalho que a Unicef tem feito em relação à governança de dados de crianças e adolescentes na internet e aos seus direitos no ambiente digital, né? Então, para quem estiver interessado, eu recomendo muitíssimo os documentos que a Unicef tem feito. Pode passar. O grande objetivo dessa discussão e de que a legislação seja efetivamente aplicada é que as crianças sejam protegidas na internet, mas não da internet. Pode passar. Para que elas possam sair de uma situação, de um ambiente digital que hoje é comercial, que ele é persuasivo, que ele é vigilantista, para que elas tenham um ambiente que seja promotor de direitos, um ambiente educativo no qual elas possam efetivamente brincar, se divertir, jogar, ter experiências educadoras e também acesso à escola, à socialização, enfim, tudo que no sentido de que elas possam, na sua maior potência, usufruir aquilo que há de melhor na internet, estando livres de toda e qualquer violência e de toda e qualquer exploração, inclusive da exploração comercial. Pode passar. E aqui eu termino, deixando os meus contatos para quem tiver interesse, fico à disposição. Muito obrigada.